Os amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje eu queria falar para vocês sobre Bezerra de Menezes e a medicina alternativa. Bezerra de Menezes é um dos apóstolos do Cristo. Ele era o Zaqueu que hospedou Jesus em Jericó, e cerca de 10 dias depois houve o fenômeno da cruz. Zaqueu ficou impressionado com a mensagem do Cristo, com a expressão usada pelo Senhor na casa dele: hoje a salvação entrou na sua casa. E com isso ele passa a seguir então os companheiros do mestre. E com a desencarnação de Judas Iscariotes, ele foi um dos nomes propostos, como está no livro Atos dos Apóstolos, entre 120 nomes, o nome dele foi proposto para assumir o lugar de Judas Iscariotes. E entre os dois nomes, José e Matias, ele foi escolhido pelo Senhor através de um oráculo usado por Pedro, Simão Pedro. É assim então que ele, sendo batizado, ele troca o nome de Zaqueu para Matias, que Matias quer dizer presente de Deus. Foi um verdadeiro presente de Deus ele ter receber Jesus na sua casa e agora Jesus na sua vida. É assim que conta então o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o anjo Ismael convoca esse apóstolo para realizar um trabalho nas terras brasileiras e que viria precisamente para tratar de unificar as forças de Ismael na terra. Então, no dia 29 de agosto de 1831, Bezerra de Menezes nasce em Jaguaretama, Ceará, a mais de 150 quilômetros de Fortaleza, numa terra profundamente árida. Evidentemente, Ismael era amigo dele, né, para mandar Bezerra nascer numa terra assim tão árida. E lá em Jaguaretama, tudo é Bezerra de Menezes. Quando se chega na prefeitura, está lá Palácio Bezerra de Menezes, né? Mercado Bezerra de Menezes, churrascaria Bezerrão, colégio Bezerra de Menezes, né? Polo de atendimento às famílias Bezerra de Menezes, né? Até o Night Club Bezerra. É muito interessante, então, que a cidade respira Bezerra de Menezes. Ele nasceu numa família rica. Quando se diz rico, é aquele rico que não conta nem dinheiro. A família, muito bem estruturada, ele era o 7º filho, e todos seguiam na advocacia, né? O seu irmão Manuel Soares, o mais velho, era político do Partido Liberal e advogado. O seu irmão Teófilo Rufino era político e advogado. O seu irmão Joaquim estava fazendo advocacia em Olinda, ali perto, em Pernambuco. E Bezerra, quando chegou na hora de escolher para onde que ele queria atuar, e que tranquilamente a sua família o levou para a área do direito, ele disse que queria fazer medicina. Ele disse que era muito bom fazer medicina porque ele entendia a medicina como um sacerdócio. A família tentou demover ele dessa ideia, dizendo que não era lógico. Ele tinha um patrimônio para cuidar, tinha uma carreira que se esperava de advogado e político, e ele preferiu e insistiu que queria medicina. Inclusive disseram para ele: olha, saiba que se você escolher a medicina, a hora que você curar, vão dizer que foi Deus que curou. E na hora que o doente morrer, vão dizer que a culpa é sua. Mas mesmo assim, ele optou pela
medicina. E a medicina ficava no Rio de Janeiro. Então ele pegou o vapor que vinha do Pará, e passando por várias cidades, ele chega ao Rio de Janeiro. Quando ele escuta aquele zum, zum, zum tremendo, ele vai até a proa do navio e vê a beleza da Baía de Guanabara, cercada por aquelas montanhas maravilhosas. Ele recita o Gigante de Pedras, do poema de Gonçalves Dias, mas, sendo profundamente nordestino, alma nordestina, ele diz, muito bonita, mas a do Ceará é mais. Assim ele desce no Rio de Janeiro e vai para a Rua Mata Cavalos, hoje Rua Riachuelo, e foi para a Rua Mata Cavalos porque naquela época matava cavalos mesmo, porque era com muito buraco, os cavalos tropeçavam e aí machucavam a perna e tinham de ser sacrificados. Ali ele ficou hospedado no hotelzinho, se inscreve na Faculdade de Medicina, no dia 3 de maio de março de 1851, ele começa o estudo da medicina. Na hora que ele se inscreve na medicina, ele passa a noite escrevendo para a sua família. Era a primeira vez que ele ficava longe da família. Então ele passa chorando e escreve para a sua família. E começa o seu trabalho na área de medicina. 6 anos, que ele diz que são 6 longos anos. E aqui, se vocês quiserem saber se Bezerra é um bom médico, vai a informação de um pesquisador. Anotem e guardem. Dos 6 anos de faculdade, nunca, em nenhuma matéria, ele não tirou a nota máxima. Podem confiar. Médico de verdade. Na sua formatura, no dia 8 de dezembro de 1856, na presença do governo de Estado e do imperador Dom Pedro II, ele apresenta a sua tese, a sua formatura e a sua tese sobre a teoria do cancro, ou a teoria do câncer. Saindo da Faculdade de Medicina, ele se alista no Partido Liberal. Não que ele quisesse ser político, mas dizia que devia estar engajado na política, não ser político. E também se inscreve na Academia Nacional de Medicina. E para ser aprovado tinha de apresentar uma tese, e ele apresentou a mesma tese no sentido prático, dizendo que a sua tese era a prática ou a cirurgia do câncer. Naquela época só tinha um jeito de curar. O câncer, no início, era extirpado, era arrancado. Ele foi chamado para dirigir a Revista Nacional de Medicina, e é chamado também para ser o redator da Revista de Física e Química do Brasil. Então, ele também é das almas que trazem as ideias da química, da física, principalmente da química, para o nosso país. E dirigiu, então, a revista da Academia Nacional de Medicina. É assim, então, que com muitas e muitas experiências, já no ano de 1851, que é o ano que ele chega no Rio de Janeiro, em outubro, ele vê o seu pai, o coronel Capitão Bezerra. Um homem de larga caridade, de muita caridade. Ele mesmo dizia que não há alguém que precise de alguma coisa que não procurava lá nas suas terras o Capitão Bezerra. E o pai aparece para ele. Um mês depois, chega a carta, porque demorava para chegar, falando do falecimento do Capitão Bezerra. Então, mesmo ele passando na Academia de Medicina, com tantas pessoas materialistas, naquela época o materialismo dominava, ele nunca deixou de acreditar em Deus e na alma. Se o catolicismo não dava as devidas respostas, aquela certeza pela presença do Pai, e ele dizia, quem poderá demover isso de minha alma? Era algo inabalável. É assim, então, que ele resolve passear na corte. Ele morava na Candelária, ali hoje o centro do Rio de Janeiro. E pegava-se o barquinho e ia para São Cristóvão, onde morava o imperador, onde tinha a corte.
E ele ali ia passear. Na igrejinha de São Cristóvão, né? Hoje não tem mais praia ali, mas até quando a gente vai na igrejinha, está lá escrito assim, Rua da Prainha. Chegava lá de barco, um local lindo, muito bucólico, e ali passeando, ele conhece a sua Mariquinha, a sua primeira esposa. Mariquinha, ele teve um amor imenso por ela. Ele tinha 27 anos e a Mariquinha 14. É assim mesmo. Naquela época, a mulher rica casava cedo. Anotem, a mulher rica casava cedo. Ele casa com a Mariquinha em 1851. No próprio casamento, estava lá entre as testemunhas Góes de Vasconcelos, futuro governo do Estado. E por que a presença de homens assim tão importantes no casamento de Bezerra de Menezes? Porque a fama dele como médico dos pobres já campeava. Ele, logo que se formou, como não era conhecido, ele fez dois consultórios, um no bairro pobre, outro no bairro rico. E no bairro pobre ele não cobrava, aí bombava, ficava cheio. E acabavam alguns peixinhos caindo no consultório rico, que ele usava também o dinheiro para a caridade. E os políticos ficaram de olho nesse jovem. É muito bom trazer ele para o nosso lado. Por isso que estavam presentes no casamento e pressionaram a Mariquinha, sua primeira esposa, para que ele casasse, para que ele entrasse para a política, aliás, né? E ele disse não, e ela insistiu, ele disse não. Aí, mais uma vez, os políticos insistiram, ele disse não, e assim por 3 vezes, até que foram pressionar a Mariquinha. E ela disse para ele, você será político, e ele foi. Porque, como diz Emmanuel, Deus quer o que as mulheres querem. É bom obedecer. Então, está no livro Deus Conosco, de Emmanuel, através de Chico Xavier. Mas, voltando, ele logo tem 2 filhos com a Mariquinha. O Adolfo, o primeiro, e aí o nome do papai é Adolfo Bezerra de Menezes, e o outro, Antônio, em homenagem ao papai Capitão Antônio e ao grande santo Santo Antônio, tão conhecido e amado no Nordeste. Bezerra, então, tem esses 2 filhos. E quando chega o ano de 1863, ele passa pelo impacto imenso na sua vida. Em 20 horas, a Mariquinha teve uma febre, e ele, como médico, com outros médicos, ele não conseguiu demover, e a Mariquinha desencarna, deixando ele com 2 meninos, um de 3 anos, outro de 1 ano. E ele ficou sem solução para a vida. Continuou acreditando em Deus e na alma, mas não tinha resposta, não entendia por que isso acontecia, porque Deus queria assim. E ele, que sempre foi um homem de escrever, escreveu muito, inclusive uma biografia sobre Pedro II e tantos outros grandes nobres do Império, ele que gostava tanto de escrever, ele que gostava tanto de ler, já não tinha mais força para ler, escrever, ele não conseguia mais concentrar a sua mente. Não entendia. É assim, então, que ele chega no consultório. E no seu consultório, ele era dividido com 2 profissionais. De 9 às 14 era ele na medicina. Depois das 14 era o doutor Tiago Bevilacqua, que era dentista. E fazia muita caridade, que veio do Ceará, muito amigo dele. E dividia um consultório. E o doutor Tiago Bevilacqua foi à livraria Garnier, a mais famosa da corte, e comprou uma Bíblia nova que surgiu do padre Antônio de Figueiredo, uma Bíblia maravilhosa, cheia de pintura, de homens extraordinários da pintura, Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ângelo, e colocou a Bíblia no consultório. E é muito natural se colocar uma Bíblia no consultório, em que as pessoas chegam aflitas e podem encontrar ali uma mensagem de amor. Mas Bezerra não conseguia ler, mas mesmo assim, quando ele chega no consultório, ele vê aquela Bíblia, e pelo menos pelas figuras, as grandes pinturas, ele fica encantado. E ele passa ali, vai folheando, aí a alma do apóstolo retorna. É o 13º apóstolo de volta. E aí ele se encanta pela Bíblia. E ele começa a ler a Bíblia. E sente vontade de ler mais. E vai no bonde lendo. E tinha o seguinte consolo: quando chegar em casa, eu vou poder continuar lendo a Bíblia. E foi lendo a Bíblia, e chegava em casa e lia mais a Bíblia. E foi se acalmando e se acalmando. É muito bom prestarem atenção nisso que eu vou falar.
porque ele estava triste, viúvo, foi lendo a Bíblia, foi se acalmando, olhou a Dodoca, irmão da Mariquinha, e casou. Então está aí uma boa solução de quem quiser arrumar casamento. Leia a Bíblia, acalme, olhe para o lado, tudo dará certo. E ele casa com Dodoca. Ele com 33 anos e Dodoca com 14. Era assim, mulher bonita e rica, casava cedo. E Bezerra de Menezes teve um amor tremendo com a Dodoca. Foram 35 anos de casado. Uma vez perguntaram numa palestra para mim, quem o doutor Bezerra gostava mais? Porque tem muita gente assim, o espírito é bom que ele gosta de fazer, ele é como qualquer outra religião, ele gosta de fazer fofoca. E como ele está do lado, também ele acredita no lado de lá, no plano espiritual, ele também tem a fofoca no além, né? Então é assim, uma riqueza de detalhes muito mais ampla. E então perguntaram, de quem ele gostava mais? Da Dodoca ou da Mariquinha? E eu fiquei assim, na hora da palestra veio a inspiração, nem da Dodoca, nem da Mariquinha, e sim da sogra, porque ele trocou de mulher, mas não trocou de sogra. E Bezerra, então, nesse amor com a Mariquinha em 1865, logo em 66, nasce a sua primeira menina e a primeira filha com a Dodoca, Maria Cândida. Em 67, a Ernestina. Em 70, a Carolina, um anjo que veio na vida de Bezerra de Menezes para trazê-lo para a sensibilidade mais profunda do Evangelho. Em 73, nasce o Otávio, que tinha o apelido de Barão. Em 75, nasce o Emanuel Bezerra de Menezes. E aí é muito interessante, né? Porque nós estamos em 1875, o nome do menino Emanuel, sobrenome Bezerra de Menezes, né? São os dois, podemos dizer assim, mentores mais populares e conhecidos. Nasceu em 1875 o Emanuel. Em 1878 nasceu a Maria. E em 1880 nasceu a Cristiana. Em 1881, o José Rodrigues. Em 1884, nasceu o Francisco da Cruz. Em 1886, de forma muito especial, no dia 16 de agosto, quando o médico, o político, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ou da cidade neutra, como era chamado, tão famoso, tão querido, grande empresário, doutor Bezerra teve muitas empresas na área de transporte, na área de banco, na área de seguros, etc., na área de construção civil, na área de recolher sal, foi um grande empresário. Bezerra surpreende o Rio de Janeiro numa palestra para 2.000 pessoas, quando ele diz, tenho que firmar o nome de Jesus e falar que sou espírita, porque diz o mestre que não se deve negar o nome dele. E eu verdadeiramente encontrei algo que soluciona os primeiros e os últimos problemas. Sou espírita. Dia 16 de agosto de 1886, no mesmo dia que nasceu a Ildinha. Em 1891, em 1889, quando ele assume pela primeira vez a presidência da Federação Espírita Brasileira, nasceu o João. Nasceu e desencarnou no mesmo dia. Em 1891, nasceu a Maria Cândida, a Maria da Conceição. E em 1895, com 61 anos, faltando 4 anos para desencarnar, nasceu a Consuelo, que morreu com 2 anos e 10 meses de problema cardíaco. Foram 15 filhos. E mesmo com 61 anos, né? A Mariquinha, a
Da Dodoca teve a Consuelo. E ele mesmo disse, sou nordestino, e com todo respeito à comida dos baianos, o lombinho com couve é o que eu gosto. E no Rio de Janeiro, o destaque é a laranja seleta. E o queijo é o coalho do Nordeste. Isso me deixa com força. E ando de manhã cedo, bem cedo, para respirar a brisa. Se soubéssemos o quanto isso é higiênico, nós nos precavíamos, dizia Bezerra. E mais, logo depois vem o meu banho, de preferência no rio ou na cachoeira. Com essa informação, eu queria dizer algo para vocês. Dos 15 filhos, Bezerra de Menezes vê 9 desencarnarem. Morreu o Adolfo. Morreu o Antônio, que estava fazendo medicina. E que para ele era uma honra ver um filho estudar medicina. Morreu a Maria Cândida, a Carolina, o Emanuel Bezerra de Menezes, a Maria Augusta, a Maria da Conceição, a Consuelo, o João. Agora, há algo interessante nesse momento, na virada da medicina para Bezerra de Menezes. No Rio de Janeiro, na década de 60, começa a pulular as mensagens espíritas. O livro O Espiritismo, na sua expressão mais simples, é traduzido, publicado na imprensa de Pedro II em Paris, mas em português. Pedro II também apoiava e não proibia que a sua imprensa em Paris publicasse obra espírita. E em português, essas mensagens circulavam no Rio de Janeiro. Em 1870, é fundado o primeiro centro espírita na corte, o Grupo Espírita Confúcio. Ali no Grupo Espírita Confúcio, houve coisas interessantes, tiveram coisas interessantes. Primeiro, ali havia a presença de Bittencourt Sampaio, que junto com Bezerra de Menezes, diz o livro Memórias de um Suicida, são os 2 dirigentes do espiritismo evangélico no Brasil, por ordem do Anjo Ismael. E foi Bittencourt Sampaio quem ensinou o evangelho a Bezerra de Menezes. Aquele Bittencourt, que no livro Voltei aparece em forma de estrela. Mas ali já tinha Bittencourt Sampaio, ali já era publicada a Revista Espírita do Brasil. Ali o Anjo Ismael se manifestou em 1874 pela primeira vez e colocou a sua bandeira, Deus, Cristo e Caridade. Ali começa Fortúnio, que é o médico Carlos Travasso, amigo de Bezerra de Menezes, e que fez uma tese sobre queimadura e dedica a Bezerra de Menezes. E o médico Carlos Travasso começa a publicar as traduções de Allan Kardec. E como ele era amigo de Bezerra de Menezes, ele deu de presente para Bezerra o Livro dos Espíritos. Mas é interessante que o doutor Carlos Travasso, quando ele escreveu a sua tese sobre queimadura, em que ele dedica a Bezerra de Menezes, é algo muito significativo. Porque se vocês olharem o meu livro, o 13º Apóstolo, as reencarnações de Bezerra de Menezes, em todas as encarnações levantadas ali no livro, 5 reencarnações, em todas ele morreu pelo fogo. E o próprio doutor Bezerra de Menezes tinha uma empresa, que é a Empresa Imperial de Seguro contra Fogo, e que o lema, e as propagandas nos jornais da época, era assim, queimou, pagou. Porque ele sabia por experiência própria o que era um incêndio, o que era uma queimadura. E na tese de queimadura do doutor Carlos Travasso, ele é homenageado, antes de ser espírita. E o doutor Carlos Travasso dá o Livro dos Espíritos para ele. E ele vai pensando assim no bonde, por que não ler? Eu leio tudo, eu leio todas as filosofias, por que não ler mais essa? Como filosofia, eu vou ler. Então ele não leu como espírita. E ao terminar, disse que ele acreditava naquilo tudo, ou mais,
ele escreve mais tarde, no Reformador, em 1892, era espírita inconscientemente, mas não entrou para o espiritismo. E como político dirigindo a cidade do Rio de Janeiro, ele passa a ter uma dispepsia, nada parava no seu estômago, vômitos frequentes, 5 anos de sofrimento, há várias vezes que se celebra missa e TD1s para que ele de alguma forma pudesse ter um conforto diante desse sofrimento. Mas é assim que no bairro da Saúde, no Rio de Janeiro, se manifesta um espírito que ficou muito popular, que é o doutor Dias da Cruz, Francisco de Menezes Dias da Cruz, que o doutor Bezerra conhecia muito bem. E ele se manifesta através de um médium que trabalhava na alfândega, que era João do Nascimento, um homem muito simples. E acontece que esse médico, o doutor Dias da Cruz, existem 2 Dias da Cruz. Um é o pai, é esse que se manifestou, e tem o filho, que é muito importante, que vai ser presidente da FEB, o doutor Bezerra também vai ser vice-presidente no governo dele. Muito amigo do doutor Bezerra, esse homeopata. Mas o pai, esse Francisco Dias da Cruz, ele se manifesta e ele tinha uma característica muito interessante. Ele dava o receituário e no receituário ele dava todos os detalhes também da doença, fazendo uma descrição do que a pessoa estava sentindo. E como o Bezerra de Menezes não melhorava, ele se uniu ao seu primo, chamado Maia Lacerda, que no futuro vai ser engenheiro, construiu muitas ferrovias e vai ser intendente no Rio de Janeiro. Ele se une a Maia Lacerda e pede para que Maia Lacerda vá lá até o médium João Gonçalves do Nascimento e bote apenas o nome Adolfo, porque ele era conhecido como Bezerra de Menezes, não como Adolfo, para ver se surpreendia o espírito, porque o doutor Dias da Cruz, ele conhecia muito bem, por 2 legislaturas, como vereador, ele teve junto com o Dias da Cruz, inclusive foram caçados, e tiveram de entrar na justiça para ter os seus cargos de volta, como vereador, e depois, em 1867, ele vai ser deputado pela primeira vez com o Dias da Cruz, e mais ainda, ele vai estar no jornal A Reforma, que era a grande bandeira do Partido Liberal, juntamente com o Dias da Cruz. E quando o Dias da Cruz morreu, ele, como prefeito, foi oficialmente no velório, inclusive carregou o caixão. Então ele sabia bem quem era Dias da Cruz, por isso que ele pede, bota só Adolfo. E veio a mensagem, já com o remédio e a descrição perfeita de tudo aquilo que ele sentia. E ele pensava, como um homem simples que trabalha na alfândega conhece de tal forma a medicina? E como o doutor Dias da Cruz, que foi professor de Bezerra de Menezes na Faculdade de Medicina, como ele, sabendo que para atender uma pessoa precisava ter no mínimo 40 perguntas, assim ele coloca na sua tese de patologia geral, que o doutor Bezerra estudou quando ele era professor, se tinha de fazer no mínimo 40 perguntas para se entender o paciente, como só o nome Adolfo poderia ele trazer toda uma informação completa de tudo aquilo que ele sentia. O doutor Bezerra começa a tomar os remédios e fica curado. E quando ele já achava que estava melhor e querendo voltar ao trabalho, e já animadinho, veio uma outra mensagem dizendo, você ainda não está totalmente curado, você ainda precisa prolongar mais um pouco o seu tratamento, e assim ficou profundamente curado. Mas mesmo assim, se ficou simpático ao espiritismo, ainda não entrou pelo espiritismo. Mas a sua Dodoca teve algo muito interessante com ela, porque a Dodoca não podia mais ter filho. E a Dodoca estava sendo colocada como alguém que tinha uma doença no pulmão incurável, já com febres altíssimas. Foi quando então veio a informação com relação à Dodoca, que o problema dela não era de pulmão, era no útero, e que se ela fosse tratada do útero, ela ainda poderia ter muitos filhos, e vocês viram quantos filhos que ela teve. Aí ele não teve mais dúvida. Com as 2 curas, realmente, o espiritismo prático é verdade. Mesmo assim, ele ainda não frequentava o espiritismo. Então, no ano de 1882, que o Antônio,
o filho da primeira esposa, o segundo menino dele, fica obsidiado. Estudante de medicina entrava em crise. E era estranho, porque tinha hora que era profundamente lúcido e tinha hora que perdia a consciência e falava coisas estranhas. Bezerra de Menezes procurou os melhores psiquiatras da época. E o dia mais triste da vida dele foi quando ele recebeu a seguinte informação: ele tem que ir para ser internado. E ele diz: prefiro a morte de um filho do que vê-lo internado. E diante daquele sofrimento, um amigo diz para ele: estranho, tem hora que ele fica lúcido, tem hora que ele não fica. Então, como dizer que é algo orgânico? Por que você não consulta o espiritismo? Aí, pela primeira vez, ele vai numa reunião espírita. E o espírito lá se manifesta e diz assim: ele me colocou na masmorra, ele me prendeu, e tudo por culpa sua, mas eu peguei ele, eu queria te pegar também, não consegui porque você é forte, mas ele eu peguei. E aí conversa de evangelho, o espírito é perdoado, o menino fica curado, para de tomar remédio, mas enfraquecido, 3 anos depois, pegando uma doença, vem a desencarnar. E o Dr. Bezerra escreve um livro precisamente sobre isso, o livro técnico do Dr. Bezerra, Loucura sob o Novo Prisma. E ele lá explica que tratamento de obsessão tem que ser o mais rápido possível, porque uma obsessão longa pode prejudicar o organismo, depois fica praticamente inviável o tratamento a nível orgânico. Está lá no livro Loucura sob o Novo Prisma. É assim, então, que ele entra para o espiritismo e vai ser doutrinador nas reuniões mediúnicas. Bittencourt Sampaio explica o evangelho. Bezerra de Menezes faz a doutrinação e a parte científica. Antônio Luiz Saião dirigia os trabalhos. O médium principal, Frederico Pereira da Silva Júnior. Dr. Bezerra vai para a imprensa e começa por 11 anos a escrever nos principais jornais da cidade do Rio de Janeiro, até desencarnar. Uma série intitulada Espiritismo, Estudos Filosóficos, e assina com o pseudônimo de Max. Não que ele quisesse fugir, porque toda a cidade do Rio de Janeiro sabia que era Bezerra de Menezes, mas ele queria falar em nome de toda a comunidade espírita. E ele explica logo por que o pseudônimo de Max, porque ele diz: Máximo é só Jesus e Kardec, eu sou uma redução, todos nós espíritas, por isso Max. E falando em nome de todos, por 11 anos escreveu, inicialmente por 7 anos no jornal O País, o jornal mais lido da América do Sul. Todo fim de semana estava lá Bezerra de Menezes e várias vezes convidava aqueles que tinham dúvida para perguntar e fazer polêmica, ou melhor, debate público. Quantas vezes nos classificados vinham nota, fazendo pergunta para ele, 2, 3 artigos na frente, ele respondia a pergunta do classificado. Era uma autoridade. E ali ele frequentava o grupo espírita Ismael. Colaborou logo na origem da formação da Federação Espírita Brasileira. No segundo mês do jornal O Reformador, órgão da federação, já tinha um artigo de Bezerra de Menezes, mesmo o político sendo proibido de se dizer espírita, porque era obrigado a se dizer católico, porque o governo da monarquia tinha o catolicismo como religião oficial, e nenhum político poderia não se dizer católico. Mesmo assim, ele escreve no jornal O Reformador, no seu segundo número, um artigo sobre as mães e a importância da mãe, principalmente da mãe espírita, em sabendo que o filho está de volta e quais são as devidas orientações no campo do bem e do evangelho, da moral mais lúcida que se deve passar para o filho. É assim, então, que em 1889 ele assume, pela primeira vez, no dia 23 de maio, a presidência da Federação Espírita Brasileira. E no dia seguinte, no dia 24, institui o estudo metódico do Livro dos Espíritos, que ele mesmo fazia. Vai ficar por 1 ano na presidência da FEB, depois como vice-presidente de Dias da Cruz, mas continuava frequentando o grupo Ismael e escrevendo na imprensa.
Em 1895, a federação estava um barco sem direção, todos estavam sem orientação, o presidente havia renunciado, os espíritas só brigavam por falta de evangelho, por não querer compreender o evangelho em sua grandeza, e Bezerra foi chamado pelos fundadores da federação. Assuma, Bezerra, a federação. Ele diz, não, os espíritas só brigam, os espíritas não querem saber de evangelho, não assumo. E insistiram, e de tanto que insistiram, ele disse, vou consultar o meu mentor. Vai ao grupo Ismael, lá nas reuniões em que ele frequentava, fala para os amigos, companheiros da reunião, todos dizem, nós vamos contigo. Ele disse, não, eu quero ouvir o meu mentor, e se manifesta Santo Agostinho. Santo Agostinho era o mentor de Bezerra de Menezes. E Agostinho diz para ele, Bezerra, você tem todo o direito de não ir, de não aceitar, mas saiba, você reencarnou para isso. Ele diz, então eu aceito. E o Espírito diz, através do médium Frederico Pereira da Silva Júnior, então vamos todos. E Bezerra pede carta branca, assume a direção do movimento espírita, do movimento de unificação, implanta o estudo metódico agora do Evangelho na Federação Espírita Brasileira. Começa a publicar em série o Evangelho nas páginas do Reformador. E com a bandeira da fraternidade, chama a todos para se reunir em torno da Federação Espírita Brasileira, como os astros giram, cada um na sua órbita, mas em torno do Sol. Mas, pelo outro lado, os seus filhos vão desencarnando. Das mortes as mais variadas, são 9 filhos que desencarnam. E desses 9, ele consultava a espiritualidade. E vinha a comunicação dos meninos. E vinha a comunicação dos seus mentores, vinha a comunicação da sogra, vinha a comunicação da dona Fabiana, que era sua mãe, mas vinha muitos esclarecimentos e provas incontestes. Naquela época não havia celular, o espírito se manifestava numa outra reunião, a pessoa tinha de ir em carruagem até no Alto da Tijuca, onde Bezerra morava, e perguntava, recebeu uma comunicação da sua filha, ou sobre a sua filha, o que aconteceu? E ele acabou de falecer. E ele escreve uma matéria no jornal chamada Telegrafia Espírita. E ele consultava os médios mais variados e publicava nas revistas, nos jornais leigos, essas comunicações. E dizia para a comunidade, ora, o jornal mais lido das Américas, olha o que ele dizia, isso é o que faz o Espiritismo consola, o Espiritismo diz que túmulo não é suficientemente grande e forte para prender o Espírito que é imortal, e que liberto sempre canta e vibra. O Espírito é imortal, e eu sei disso por causa da mediunidade, eu consultei os Espíritos, está aí a prova, eu publicava as comunicações, que às vezes levava 1, 2 ou 3 artigos na imprensa para esclarecer todas as comunicações recebidas em torno daquele caso, e ele desafiava a comunidade dos seus leitores. Por que não procurem o Espiritismo? Porque você que sofre não se consola também. O Espiritismo é uma porta aberta para todos, independente da sua religião, ele é o consolador prometido. Era com essa determinação que ele falava. É assim que chega o dia 1 e 2 de janeiro de 1900. Ele agora só vivia no consultório, totalmente dedicado ao consultório de medicina. E ele teve um derrame. Até o dia 11 de abril, ele vai ficar na cama. Não entrou mais dinheiro. E os seus amigos, espíritas ou não, iam visitar e colocavam um dinheiro debaixo do travesseiro, entregavam para a Dodoca, faziam questão de ajudar, porque não entrava mais recurso para cuidar daquela família grande. Eram 8 filhos, mais a Dodoca, mais netos. Aí vinha a ajuda dos amigos. E no dia 11 de abril, o doutor Bezerra desencarna. No dia 12, uma quinta-feira santa, às 14 horas, o corpo baixou à sepultura. Ali parecia que o Rio de Janeiro estava todo presente. Ele era o médico dos pobres. Tanta gente amava e devia a Bezerra de Menezes. Os políticos estavam ali. A imprensa o coloca em estatura máxima, porque era político e morreu pobre.
E tudo que ele fez foi pela cidade do Rio de Janeiro, pela sua comunidade de assistidos. Ali estava cheio de políticos, de médicos, e a população do Rio de Janeiro, os assistidos de Bezerra de Menezes. Isso era às 14 horas, quando no cemitério do Caju o corpo baixou à sepultura. Mas às 19 horas era quinta-feira, e se era quinta-feira era dia do Grupo Ismael. E lá no Grupo Ismael, eles se reuniram e a cadeira estava dele vazia. Você é espírita, mas bate uma saudade, bate algo meio que inconveniente, e você não consegue entender, né? Falta algo, parece. É quando, depois da prece, na prece em que ele foi citado, prece de Antônio Luiz Saião, que dirigiu os trabalhos, autor do livro Elucidações Evangélicas, que Dr. Bezerra tanto elogiou na imprensa. O médico Frederico Pereira da Silva Júnior levanta e diz: mas não poderia ser diferente. Eis que numa avenida de luz, depois de ser recebido por Maria, eis que Celina, a mensageira das virgens para as terras do Brasil, traz Bezerra de Menezes, cercado pela uma multidão de crianças angélicas, jogando flores, agradecendo ao velho Bezerra. E ele passa, é recebido aqui no nosso grupo pelos apóstolos, estão todos presentes, a Madalena. Ele passa pelo anjo Ismael, se curva e recebe um beijo na testa de Ismael. Passa por Santo Agostinho, o seu mentor, e beija as mãos de Santo Agostinho. Mais afastado, cuidando dos espíritos sofredores, está o arcebispo Romualdo, que deu tantas comunicações a Bezerra, e Bittencourt Sampaio, que já havia desencarnado. E ali, naquele ambiente de luz, o Espírito diz para ele: Ismael, fala, eis o médium. E ele diz: mas como? Não é o dia do estudo dos evangelhos? Como eu falar antes dos evangelhos? Que se leia os evangelhos. Diz a tradução que leram rápido, para ouvirem Bezerra. E leram o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, que fala sobre o Espírito Consolador e o lava-pés que Jesus fez no seu grande ato de humildade e de aceitação de todos, para mostrar que ele veio para servir e não para ser servido. E aí Bezerra levanta e começa a falar. Aguardemos. Com o passar do tempo, logo vem à baila a mediunidade de Eurípides Barçanufo, e através de Eurípides Barçanufo, o coordenador da mediunidade de Eurípides Barçanufo, Bittencourt Sampaio. Aquele que deu o nome para o Centro Fé e Caridade, Bittencourt Sampaio. E quem coordenava a mediunidade de cura de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Mas há algo mais interessante. Perto de Pedro Leopoldo, nós temos a cidade de Sete Lagoas. E na cidade de Sete Lagoas tem o Centro Espírita Bittencourt Sampaio. E o Centro Espírita Bittencourt Sampaio era do Juca Andrade. E o Juca frequentava o Grupo Ismael. E no Grupo Ismael ele aprendeu muito sobre Bezerra de Menezes. E um dia, uma mulher muito sofrida, porque viu as suas filhas desencarnarem de febre, vai em desespero e por obsessão procurar o Juca Andrade. E o Juca Andrade cura ela e apresenta o Espiritismo. 7 anos depois, é esta mesma mulher que é chamada por uma outra obsessão em 1827, que é da irmã do Chico Xavier. E ela cura a irmã do Chico e dá para o Chico o Evangelho e o orienta na sua mediunidade. E o doutor Bezerra começa a se manifestar. Antes de Bezerra de Menezes, de Emmanuel, o Bezerra já se comunicava através de Chico Xavier. Em algo interessantíssimo, como, por exemplo, a doença nos olhos, que é de 1928, quando ele se aproxima de Bezerra, dizendo que é um ataque das trevas, manda Bezerra procurar os médicos daqui, e manda Chico procurar os médicos da terra e começa a tratá-lo também. Só em 1931 que o Emmanuel vai se manifestar.
E o doutor Bezerra já estava ali, cuidando dos principais médios. É o pai tutelar da mediunidade de Ivone, do Amaral Pereira, da Zilda Gama, da Aura Celeste, que cuidava de tantas crianças no Rio de Janeiro e que a sua desencarnação é narrada no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Mas há algo muito especial, porque com Chico Xavier, ele começa a dirigir as reuniões de sexta-feira. E as reuniões de sexta-feira, lá em Pedro Leopoldo, em Uberaba, é para atender os desencarnados, principalmente os jovens desencarnados. E as suas mães ficam apavoradas, entram em desequilíbrio. Os seus pais, as suas vozinhas, e quantas andavam quilômetros e mais quilômetros, e que vinham no ônibus pensando 1, 2, 3 dias, Chico Xavier é a única solução. Se Chico Xavier não me der uma resposta, não receber uma comunicação do meu filho, é porque nada existe. Quantos foram para lá e disseram, se não tiver uma resposta, eu vou me matar? E diante dessas vibrações todas, tudo coordenado por Dr. Bezerra de Menezes, ele fazia algo interessante. Normalmente no Centro Espírita a gente começa com a palestra, depois da palestra vem o passe. Lá as pessoas chegavam com tanta vibração de expectativa que o primeiro era o passe, para já aliviar, ter o primeiro contato com a espiritualidade. Depois, por enquanto que o Chico recebia o receituário, eram cerca de 700 receitas por dia. Ficava um mundo de garrafas, todas eram fluidificadas. Até uma vez, o jornalista Fernando Wormes perguntou para o Chico Xavier se as garrafas, para serem fluidificadas, tinham de ser brancas. E o Chico Xavier disse, o doutor Bezerra está aqui do meu lado e manda dizer que não, muito pelo contrário, pode ser de qualquer cor, mas é bom que seja branca, porque se cair uma mosca a gente vê. E depois daquele receituário, vinha o momento em que o Chico Xavier recebia de 7 a 8 comunicações de jovens do além. Todo o auditório ficava ouvindo o Evangelho, os oradores iam se revezando sobre o mesmo tema do Evangelho. Eram cerca de 15 oradores, mais ou menos. E assim entrava pela madrugada dentro, quando o Chico, então, começava a ler as comunicações. E quando ele começava a ler, as pessoas começavam a chorar no auditório. É o meu filho, é ele, está tudo certo, olha as informações, olha até os números dos documentos, é o meu filho. Os outros que não receberam a comunicação se aproximavam, me mostra a prova. E começava a criar um clima de expectativa com relação à imortalidade. E por que era Dr. Bezerra que coordenava esse trabalho? Porque ele foi o primeiro no mundo, ele foi o primeiro no Brasil e no mundo a publicar muitas comunicações dos seus próprios filhos na imprensa. E por isso que o Chico divulgava, agora em massa para o Brasil inteiro, que os jovens estão de volta, que os seus filhos não morreram, que eles estão aí. Há um caso que a caridade pede para não declinarmos o nome, de um grande engenheiro do Rio de Janeiro, há uma estátua dele lá na Zona Sul, em que ele foi a uma cidade de Minas, e na cidade de Minas ele foi construir uma hidrelétrica. E ele gostava muito de farra, frequentava à noite no Rio de Janeiro, né, o Cassino da Urca. E quando ele chegou lá naquele local, aquela cidadezinha que a gente não pode dizer o nome, porque é o nome também da hidrelétrica, e que nem aqui também Sociedade Colatinense, lá também é a Sociedade o nome da cidade, por respeito a essa situação, porque ele era muito farrista. E quando ele desce do hotel, o hotel mais simples, que era o melhor hotel que ele ficou, porque só tinha aquele também na cidade, ele desce e ele pergunta se não tinha nada para fazer naquela cidade. E o rapaz do atendimento disse que não tinha. E ele volta a perguntar, mas não tem nada mesmo? Não tem, mas não tem nada mesmo. Aí o homem falou, já sei o que o senhor está querendo. Toda a cidade tem. Fica naquela ruazinha lá afastada, só seguindo aqui, ó, é a luzinha vermelha lá tem. Mas, ó, chega cedo porque as moças dormem cedo também aqui. E ele foi, quando ele estava passando, ele viu um lampião aceso, e era o nome do Centro Espírita. Ele falou, ei, que mulher nada, eu vou no Centro Espírita, eu vou me distrair muito mais com essa gente. Chegou lá, se apresentou, ele materialista, engenheiro, sou um médium do Rio de Janeiro. Aí ficaram encantados, poxa, um médium do Rio de Janeiro aqui,
Aí chamaram ele para a mesa, ele foi para a mesa e botou a mão assim, como o Chico Xavier, e começou a psicografar. Naquela época, era muito famoso, tinha acabado de surgir o livro Cartilhas da Natureza, do Chico. E quando ele está ali psicografando, inventando que estava psicografando, quando ele apresenta a comunicação, choraram, né? Puxa, Euclides da Cunha aqui conosco, que beleza, que alegria, e ficaram naquela emoção toda. E diante podemos dizer, dessa surpresa espiritual, ele falou assim: enganei esses bobos todos. Espírito é tudo bobo. Passa muito tempo, ele já aposentado, na década de 70, o seu netinho querido, que só dormia quando ele ouvia as histórias do vovô, vai fazer um passeio de São Paulo e volta com febre, era meningite, com 7 anos, desencarna. Ele fica em desespero, pula o muro do cemitério São João Batista e vai lá ficar à noite com o netinho na sepultura. O vigia do cemitério proíbe dele fazer isso. Ele diz que na próxima vez vai chamar a polícia. Ele entra em desespero e ele não avisa para ninguém da família. Foge sem avisar e vai de surpresa a Chico Xavier. E leva veneno na mala. Vou me matar se não tiver uma resposta devida. Não aguentou ficar naquela reunião muito demorada, ficou do lado de fora, fumando. E tanto que fumou, todo mundo começa a ir embora, e o Chico lê as comunicações todas, e tudo aquilo é lido, e nada, absolutamente nada para ele. Ele está vendo? Que mentira. E de repente ele escuta aquela voz: doutor fulano de tal, doutor fulano. E ele entra no auditório vazio. E o Chico diz para ele: está aqui o espírito de Casimiro Cunha. E ele manda agradecer o senhor, porque há muitos anos atrás o senhor foi lá na cidade tal, no centro tal, e recebeu uma poesia dele. Não precisava mais de comunicação do neto. Ele percebeu que ele não mentiu nada. Ele tinha sido médium do Casimiro Cunha, autor do livro Cartilha da Natureza. Desculpe que eu antes citei um outro autor, trocando aqui as palavras, dado alguma interferência do choro dos nenéns. Mas peço vênia, desculpa. Mas Casimiro Cunha deu a prova que ele precisava da espiritualidade, da certeza que a vida continua. E aquelas mães que ficavam ali naquela reunião coordenada por Bezerra, tão envolvida, e pasmas. O Chico dizia assim: o que você vai fazer amanhã? Aí ela dizia: amanhã é sábado, eu vou voltar. Fica, minha filha, fica amanhã, porque amanhã é o dia do trabalho de caridade, onde que o Chico fazia o evangelho entre os pobres e visitava os doentes. E muitas comunicações eram dadas ali também. E aí nós temos a medicina alternativa do Dr. Bezerra de Menezes para quem entrar aflição. No início dele foi a leitura. Então você já sabe a leitura da Bíblia. Mas através do Chico Xavier a informação foi o seguinte: primeiro, passe, água fluidificada, evangelho, comunicação mediúnica e trabalho de caridade. Ficou claro? Vou repetir. A medicina alternativa de Bezerra de Menezes: passe, água fluidificada, evangelho, mediunidade e caridade. Essa foi a mensagem que Bezerra trouxe através do Chico, e Chico escreveu 115 livros só sobre comunicação de jovens do além, coordenados por Bezerra de Menezes. Só desse assunto, 115 livros. Esse é o coordenador do Espiritismo Evangélico por ordem de Ismael em nossas terras. Voltemos para o dia 12 de agosto de 1900, quando ele está dando a sua primeira comunicação no Grupo Espírita Ismael. Ele chega, o médium diz:
o anjo Ismael diz, fala através do médium, e ele levanta-se para falar e diz, meus amigos, que a paz esteja convosco. Quem sou eu para ser recebido como discípulo dele pela mãe de Jesus? Eu que acabei de deixar as fezes no mundo, ser recebido pela mãe de Jesus como se fosse discípulo dele. Sei, Antônio Luiz Saião, que dirigiu os trabalhos do seu compromisso. Ah, Antônio Luiz Saião, disciplina, estudo do Evangelho. Quando terminar a última página, volta para a primeira. Eu pedirei a Jesus, e Jesus há de conceder. Jesus há de conceder que o velho Bezerra ficará estudando o Evangelho aqui com vocês. Disciplina, Antônio Luiz Saião, disciplina. Depois ele fala para o médio Frederico Pereira da Silva Júnior. Frederico, és médio, Frederico, por que faltam as reuniões? Você conquista tantos amigos do lado de cá também quando serve. Você é médio, Frederico, você é doente. Vem adocicar a tua alma no Evangelho. Não falte às reuniões, Frederico. Depois ele pede a eles um recado para os meus familiares. Disse para eles não chorarem, disse para eles confiarem no Evangelho, disse para eles lerem o Evangelho, não se preocuparem por mim, está tudo no Evangelho. Olha, prestem atenção, olha as aves nos céus, olha os lírios no campo, se não falta nada para as aves, se não falta nada para os lírios, não irá faltar para os filhos de Maria, todos serão protegidos, todos serão amparados. 19 horas do dia 12 de abril de 1900. No dia 16, 4 dias depois, o jornal O País, o mais lido da América do Sul, coloca a seguinte nota: reunião na Federação Espírita Brasileira, coordenada por o futuro governador do estado, Quintino Bocaiúva, para recolher recursos para a família de Bezerra de Menezes. Foram mais de 70 listas por todo o estado. Os dinheiros chegaram, compraram uma casa no bairro do Sampaio para a família. Não faltou nada, nada, absolutamente. Se não falta para as aves dos céus, se não falta para os lírios do campo, não irá faltar para os filhos de Maria. Disse para eles confiarem no Evangelho. E vai mais, continua falando, olha, estudem o Evangelho. O velho Bezerra estará com vocês. E mais ainda, amigos. E pede para que todos deem as mãos e fala assim: vamos agradecer a Senhora de Nazaré por tudo aquilo que ela concedeu na minha vida. Porque todos os erros que eu fiz foi responsabilidade minha. Todos os acertos foi interferência de Maria nos meus caminhos. E começa a orar com todos os trabalhadores do grupo a seguinte oração que trago para vocês. Dizia Bezerra: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor seja convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai por nós, Senhora, seres fracos ainda, agora e em todos os momentos da nossa vida, pois sabemos que contigo, Maria, abrigados no teu manto de luz, como pássaros que se acolhem em ninho confortante, estaremos mais perto de Jesus, que é o nosso alvo, o nosso mestre, a estrela polar, que todos nós alcançaremos um dia, através do esforço que empreendermos na nossa escada de ascensão evolutiva. Paz e fraternidade. E, por favor, coloque o meu nome no culto do lar de vocês. Fique com Deus.